Olá, seja muito bem-vindo ao Cenário Entrevista. E no nosso cardápio de hoje, que a gente vai trazer aqui para a nossa conversa, é Alexei Ribeiro, presidente do Instituto Estação e líder da CUFA Amazonas aqui no estado. Alexei, bem-vindo ao Cenário Entrevista. Muito obrigado, é uma honra estar aqui com vocês. Espero contribuir e ser muito útil nesse dia agradável. Então, a gente vai falar hoje, antes de começar a nossa entrevista, eu vou apresentar aqui o nosso convidado. Ele é empresário e líder social brasileiro, nascido no Rio de Janeiro, Cidade de Deus, hoje morador de Manaus, Amazonas. Com vastas experiências em negócios e marketing, ele se tornou um destaque no cenário empreendedor da região. Além de ser dono de franquias da renomada Cacau Show, Alexei é consultor de negócios, ajudando outras empresas a alcançarem seus objetivos comerciais. Alexei é uma pessoa comprometida em contribuir para a mudança positiva na sociedade em que vive. Sua visão empreendedora, aliada à sua atuação em projetos sociais, fazem dele uma referência e uma inspiração, tanto no cenário empresarial quanto social. E também é coordenador da CUFA Amazonas, a Central Única das Favelas, ajudando a promover a inclusão social por meio do esporte, da cultura e da arte. A minha primeira pergunta, Alexei, é como é esse desafio como tudo isso começou na sua vida, essa carreira empreendedora, se juntando também a questões ligadas ao servir ao seu próximo? Na verdade, a gente fala que existe uma ausência de referência dentro da comunidade para esse segmento que é o empreendedorismo, né? A gente não vê muito isso como referência ou como um norte dentro da comunidade, mas isso aos poucos vai sendo introduzido. Então, isso, na verdade, nunca passou pela minha cabeça dentro da minha adolescência. Mas uma coisa que me foi ensinado muito cedo era que eu estivesse pronto às oportunidades que fossem surgindo. E empreender foi uma das oportunidades que surgiram. E aí a gente desenvolveu esse início, né, desse projeto de empreender dentro de uma franquia e, graças a Deus, hoje a gente obteve sucesso, a gente já tem 3 unidades e outros negócios sendo tocados por aí adiante. Você é referência, né, como a gente leu aqui o seu histórico nesse quesito. Foi difícil no início? Sempre é difícil, todo início é difícil, mas é importante iniciar, né? Como eu falei, a gente não é ensinado, a gente não tem empreendedorismo nas escolas. A gente não tem educação financeira nas escolas e são duas coisas que são extremamente fundamentais para que você, de fato, possa desenvolver um bom trabalho. Então, com a ausência um pouco dessas informações na base, isso torna um pouco mais difícil. Mas eu iniciei a minha carreira empreendedora estando trabalhando numa área administrativa de um grande grupo. Então, isso me trouxe bagagem suficiente para poder levar a expertise para dentro do negócio próprio e, de fato, a gente desenvolver um bom trabalho. A gente se tornou referência dentro da franquia muito cedo. A gente não é um franqueado muito antigo, mas a gente conseguiu levar um profissionalismo para dentro da franquia que obteve resultados. As minhas lojas são lojas de rua, com faturamentos similares a de lojas de shopping. E isso poucas pessoas no país vão conseguir desenvolver e conseguem, de fato, desenvolver. A gente tem um horário reduzido, a gente tem dias reduzidos e isso conta bastante. Qual é a diferença? Você não é daqui de Manaus, mas como para você foi esse processo de adaptação e conhecer um pouco da realidade de Manaus? Manaus, eu só tenho gratidão, né? Primeiro, eu preciso ressaltar isso. Eu costumo falar um pouco sobre a minha vida pessoal e quem me conhece sabe, eu tive uma infância muito humilde. Eu não tive um quarto, eu não tinha uma cama e tudo isso eu fui passar até a partir de Manaus. Então, Manaus sempre me trouxe coisas boas. Passei por dificuldades aqui, passei. Mas essas coisas boas que supriram faltas do que eu tinha no passado eram maiores e isso foi me trazendo mais forças. Hoje, o que a gente pode dizer das maiores complexidades de Manaus é a questão logística mesmo. Eu acho que a logística em Manaus, a logística no estado como um todo, ela é bem complexa de ser lidada. E você precisa trabalhar bem isso para você, de fato, conseguir fazer um bom trabalho como empreendedor. Falando um pouco para quem quer começar um negócio, o que deve fazer? Você acha? Quais são as dicas que você dá para quem quer começar a empreender? Esteja preparado. E estar preparado não é uma pessoa que não é estudar, quer dizer, não é só estudar, não é só ter dinheiro, é estar preparado para as adversidades que vão vir, é estar disposto a meter a mão na massa, é estar disposto a fazer de tudo dentro do seu negócio para que o seu negócio de fato dê certo.
Tem muita gente que tem muita capacidade técnica, mas não está preparado para isso, ou não quer fazer, e aí acaba enxergando isso só dentro do processo. Há sacrifícios? Sempre, sempre. A gente carregou caixa, a gente faz fundir, a gente faz laço, a gente faz o que é necessário pelo nosso negócio. E se você não está preparado para ser essa pessoa, eu não te aconselho a abrir. Esse é o primeiro conselho que eu posso dar para qualquer pessoa. A questão financeira é relevante? É, mas você consegue. Você consegue fazer um empréstimo, você consegue levantar um dinheiro para depois investir em outra coisa, você consegue isso. Expertise, você também consegue adquirir durante o tempo. E tem várias pessoas que estão disponíveis no mercado para te auxiliar nisso. Mas estar preparado psicologicamente é fundamental, você saber o que você vai precisar passar no dia a dia e o que você vai precisar, de fato, se esforçar para que o negócio dê certo. Falando agora um pouco do seu trabalho, da sua verdadeira paixão, né, que é projetos sociais, você é presidente do Instituto Estação, uma ONG que busca desenvolver a cultura e a educação em comunidades carentes da região, fortalecendo e incentivando as demais instituições locais. Como começou esse teu segundo olhar, essa tua segunda paixão, além do empreendedorismo? Eu costumo falar que o terceiro setor ele salva vidas, né? Eu fui fruto do terceiro setor. Instituições participaram da minha vida e fizeram ser quem eu sou e me desviar de coisas que talvez não fossem boas. Então, eu sempre tive essa vontade de devolver um pouco, né? De também ser um membro do terceiro setor e desenvolver algo em prol da sociedade. E, assim, de uma maneira um pouco mais dura, o terceiro setor existe pela ausência, não de políticas, mas pela ausência de todas as pessoas que se omitem quando vê algum tipo de problemática. Então, ele é necessário, ele é importante e ele precisa ser desenvolvido. E eu particularmente passei a querer colocar mais energia nisso depois que eu consegui uma certa estabilidade na minha vida, para que isso não impactasse na minha vida e nem que eu fizesse mal feito, para que eu fizesse bem feito aquilo que eu me predispusesse a fazer. E a gente quer justamente levar uma profissionalização para o terceiro setor para que ele desempenhe um trabalho sólido. Tem várias instituições que nascem, crescem e depois morrem por algum motivo, e na maioria deles é uma falta de gestão, é uma falta de profissionalismo, é uma falta de controle interno. Na grande maioria é isso. E a gente gostaria que isso não acontecesse, ou que diminuísse o máximo possível. Então a gente está fundando e está entrando forte nisso para que a gente ajude outras empresas, outras instituições a realizarem de fato um trabalho substancial dentro da sociedade. Como é que o Instituto ele nasceu com esse propósito, como você está descrevendo aqui para a gente, mas em que momento você parou e pensou que você poderia ir além nesse momento, após identificar todo esse retrospecto que você acabou de passar aqui para a gente? A gente teve uma capacitação de uma outra instituição e aí nos conhecemos, né? Nos conhecemos eu, Clésley e Fabiana, que são membros desse mesmo instituto. E a partir disso, a gente identificou as qualidades de cada um e o sentimento em comum, que era ajudar. Então a gente pensa que se a gente quisesse montar alguma coisa para a gente e a gente mesmo desenvolver, talvez também desse certo, mas talvez não tivesse o impacto do tamanho que a gente gostaria de fazer. Então a gente hoje se juntou e está disposto a ajudar as demais instituições que desenvolvam projetos para que os projetos se tornem ainda maiores, se tornem ainda melhores e que criem impactos ainda mais relevantes. As OSCs, que são as organizações não governamentais, elas possuem um pouco de dificuldade logo no início de se manter, né? Algumas, inclusive, se mantêm por doações. E é esse caminho que o Instituto Estação quer ajudar, né? Justamente essas instituições que têm essa dificuldade no início de montar uma organização para que esse evento seja suscetível, seja sucesso. Exatamente. Não só essas. Existem algumas iniciativas de demais empresas que criam parcerias, clubes entre empresas que são bem-sucedidas e ficam trocando essas figurinhas e essas expertises. Essas instituições que já têm relevância no mercado, que já fazem um bom trabalho, a gente quer quanto parceiro, para que a gente consiga multiplicar isso nas demais que estão crescendo nesse momento. É importante a gente fazer isso. A gente não tem nenhuma instituição que tem braço de estar em todas as favelas da cidade.
que está dentro das comunidades ribeirinhas. Então, a gente podendo usar a nossa expertise e compartilhar entre os demais para que a gente faça um trabalho ainda maior. Essa é a nossa principal intenção. E sim, a gente atender a base, essas que estão iniciando, é fundamental para que elas de fato consolidem. Ou para que elas identifiquem o tamanho da problemática e desistam logo. A gente tem que ser transparente nisso. Às vezes você precisa identificar que, não, peraí, eu não quero fazer tudo isso que precisa ser feito. Então você recua, deixa que outra pessoa faça e não tem problema nenhum. É importante que isso aconteça também. Mas é mais importante ainda que aconteça o inverso, que você de fato se identifique, consolide e faça um trabalho bem feito. Antes de eu fazer a próxima pergunta, eu queria só fazer uma correção aqui no erro que eu cometi agora há pouco, de falar organização não governamental, mas as OSCs, o significado é Organização da Sociedade Civil. Está aqui feita a correção. Para continuar o nosso bate-papo, eu queria que você falasse um pouco desse evento que vocês estão querendo, que vai ser a apresentação do Instituto no próximo dia 7 de julho. Eu queria que você falasse um pouco desse evento que já está aí bem pertinho para acontecer. O evento ele já tem um nome impactante. A gente já escolheu esse nome, que esse talvez fosse ser o nome do Instituto no passado e a gente resolveu mudar. E a gente não quer só um evento. Esse evento vai marcar o início de um movimento. Por isso ele se chama Fortalecer. No intuito da gente se fortalecer e fortalecer os demais. Então, para isso, a gente quer reunir membros da sociedade, membros das organizações sociais, empresas diversas, de diversos níveis e iniciativa pública. A gente precisa conversar entre todos nós para que a gente, de fato, consiga fazer um bom caminho e fazer uma boa entrega para a sociedade. A gente precisa ouvir a comunidade, saber o que eles necessitam. A gente precisa ouvir as organizações sociais para entender quais são as dores e o que a gente pode colaborar ou não. A gente precisa sensibilizar e também ouvir as empresas, porque as empresas também têm dificuldade em ter contato com as instituições sociais, por falta de uma profissionalização na transparência da execução do recurso, entre demais atividades. E também o poder público. A gente precisa sim falar com o poder público, independente de qualquer que seja a pessoa no cargo. A gente não está para falar com o prefeito da Vila, a gente está para falar com o prefeito. A gente não está para falar com o governador Wilson, a gente vai falar com o governador. E futuramente vai ser trocado, a gente sabe, eles podem no máximo 8 anos. Quando for trocado, a gente vai falar com a próxima pessoa da mesma forma. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre o movimento Fortalecer. Além dessas instituições do poder público, também da participação do poder público, o que mais vocês pretendem realizar durante esse evento? O evento vai ser um marco onde a gente vai estar demonstrando para as instituições o que elas necessitam ter para ser regular, no ponto de vista geral, tanto para empresas quanto para o poder público. E também do ponto de vista de captação de recursos. Então, a gente vai ter treinamentos a gente vai ter um bate-papo sobre o MIROSH, que é o Marco Regulatório das Organizações Sociais, e a gente também vai ter um bate-papo sobre captação de recursos. Isso no primeiro quadro horário, né? O segundo quadro horário é um convite mais especial, onde as instituições estarão lado a lado com as empresas e o poder público, onde a gente vai demonstrar 2 cases, um case de empresa relevante no mercado, que faz uma entrega social para demonstrar o que isso representa dentro da empresa, e também um case de instituição social que faz um bom trabalho, que faz uma excelente entrega para mostrar o tamanho da importância que há o terceiro setor e sensibilizar as demais empresas. Então, juntando isso, a gente vai estar sensibilizando tanto as empresas quanto as demais organizações sociais e o poder público. Queria que você falasse também, nesse dia, é uma programação bem extensa, né? Vocês ainda estão na fase de organização. Há alguma coisa que quem está assistindo a gente pode contribuir para a realização desse evento? Não, é importante que vocês mandem assuntos das comunidades, das favelas onde vocês vivem. É importante que vocês demonstrem, de fato, quais são as dores que vocês vivem no dia a dia, para que a gente possa trazer isso como pauta para uma discussão mais afinco, em prol de encontrar uma solução para isso. Então, sintam total liberdade de entrar lá nas nossas redes sociais
e mandar o máximo de informação, e mandar o máximo de problemáticas que vocês vivenciam e que devem ser trabalhadas, que a gente vai ter total carinho de ler todas elas e fazer um filtro para que a gente faça um bom trabalho em cima dessas pautas. Eu queria que você falasse para a gente aqui, inclusive o Instituto Estação tem as suas redes sociais e também um site, né? Isso. Você pode falar para as pessoas? O Instagram do Instituto Social é @socialinstituto e o site é institutosocial.com.br. No próximo bloco, a gente vai falar de um parceiro importante para a realização desse evento, que é a CUFA, a Central Única de Favelas, que o nosso amigo Alexei é representante aqui no Amazonas. Não saia daí, a gente faz uma pausa bem rapidinho. Até já! Com responsabilidade, jornalismo profissional pautado na técnica, a Rede Cenarium cumpre a missão de falar da Amazônia para o mundo. Com uma equipe de profissionais capacitados e comprometidos com a qualidade da informação, a revista Cenarium conquistou a certificação da ISO 9001, se tornando a primeira revista eletrônica de notícias com selo de qualidade. A revista física também possui o selo internacional normalizado para publicações seriadas, o ISSN. Com profissionais espalhados pela região norte, a Cenário tem representantes em Roraima, Rondônia e Pará, com atuação jornalística e foco nos 9 estados da Amazônia. As premiações e reconhecimentos também já fazem parte dos 3 anos de existência de um dos veículos de comunicação que já está entre os principais canais jornalísticos da região. A Rede Cenarium está presente em todas as plataformas com o site Revista Cenarium, Agência Cenarium Amazônia e TV Cenarium Amazônia. Com uma grade de programação especial, os produtos entregam ao público conteúdos autorais embasados na técnica jornalística, abordando pautas sobre o bioma amazônico e os povos tradicionais da Amazônia para o mundo. Estamos de volta com o Cenário Entrevista aqui pela TV Onda Digital e também no nosso canal no YouTube, TV Cenário Amazônia. Além dessa temporada, você pode rever outras temporadas do Cenário Entrevista. Lá também tem o canal que você pode disponibilizar e ter o Cenário Diversidade. Aqui na sua tela também aparecem as nossas redes sociais. Por lá você fica sabendo de tudo que é notícia no Brasil e no mundo. Eu convido você também a acompanhar a revista Cenário no nosso site, né? revistacenario.com.br e também a nossa agência de notícias, que é a Agência Cenário Amazônia, aamazônia.com.br. E o nosso convidado, a gente continua aqui a conversa com o Alexei Ribeiro, ele que é presidente do Instituto Estação e líder da CUFA Amazonas. Que no bloco anterior eu falei para vocês que a gente ia dar prosseguimento a essa conversa aqui com ele para falar um pouco mais sobre a CUFA, o trabalho que é desenvolvido pela Central Única de Favela. E antes de falar sobre a CUFA, eu vou trazer alguns dados aqui, Alexei, que foram divulgados no final do ano passado pelo MAP Biomas, uma plataforma que reúne vários, e apontou o seguinte, que nos últimos 37 anos, Manaus foi a capital do país que registrou o maior crescimento de áreas ocupadas por favelas, totalizando um território equivalente a cerca de 10 mil campos de futebol até 2021. Numa outra oportunidade, conversando com você, as pessoas às vezes ignoram, o verdadeiro significado do que é a favela, Há um preconceito contra essa palavra? Não, com certeza, Hoje em dia a favela está estereotipada. Ela está carregada de um rótulo de violência, de coisas ruins, de drogas, e que não é bem isso. O termo favela, ele é oriundo a um crescimento em desordem. Então, qualquer crescimento em desordem, a gente pode se dizer ser uma favela. E também precisamos tirar esse rótulo, porque as favelas, de fato, elas são, na sua maioria, pessoas de bem que moram ali. São pessoas que, por algumas problemáticas, têm que morar nesse ambiente, mas que elas trabalham, elas têm seus filhos, seus
marido, suas igrejas, sua vida social, e não necessariamente são pessoas violentas, pessoas que praticam de coisas ruins. Então a gente tem que tirar essa imagem para que de fato as pessoas possam usar o nome favela como de fato é, sem nenhum tipo de preconceito. Esses dados que eu trouxe agora, esse levantamento ele começou a ser feito desde 1985 e esses últimos dados do MAP Biomas foram divulgados realizados em 2021. E Manaus aparece aí com 9.549 hectares. Aí tem também a cidade de São Paulo, Belém, Rio de Janeiro e Salvador. Incrível, né? Que a gente só imagina essas regiões de favelas, São Paulo e Rio de Janeiro. Não se imaginava que Manaus liderasse tanto esse ranking que está mostrando agora nesse levantamento. É um ranking de crescimento, né, Gabriel? Vale a gente ressaltar isso. Ou seja, estar crescendo os ambientes de periferia dentro da cidade de Manaus. Não necessariamente tem mais favelas do que o Rio e São Paulo. Mas é importante saber e assinar esse sinal de alerta, que se está havendo um crescimento em desordem, aí sim existe uma necessidade de iniciativas públicas a serem criadas para evitar que isso aconteça. Faltam políticas públicas do Estado para evitar esse avanço dessas regiões ocupadas assim irregularmente, porque a gente sabe que a favela nasce numa invasão. Falta áreas para essa, porque uma falta dessas construções é falta de moradia, que acaba levando as pessoas a irem para esses lugares, né? E a gente vê que são moradias meio que precárias, né? Com certeza, existe uma falta grave da iniciativa pública do Estado, da Prefeitura, do governo federal. Isso é bem amplo, porque não é um dado local somente, né? Vários outros locais têm esse tipo de crescimento. Mas a gente precisa olhar isso com um pouco mais profundidade. O brasileiro está acostumado a ações imediatistas, após o acontecimento. Pouco se trabalha na prevenção disso. E é nisso que a gente precisa tratar, é disso que a gente precisa falar. A gente precisa prevenir para que isso não aconteça, a gente precisa prevenir para que isso não evolua. E isso não está acontecendo. Então a gente vê a prefeitura tomando ação quando existe uma enchente, o governo tomando ação quando existe um desabamento. Não existe uma ação preventiva para que isso de fato não aconteça. Queria que você falasse agora da CUFA. Como é que é realizado esse trabalho, essa instituição que é conhecida muito nacionalmente, né? E já existe há mais de 20 anos. Então, a CUFA hoje a gente já pode falar que é conhecida mundialmente, né? A CUFA hoje está em 18 países. Inclusive, Celso Ataíde, seu fundador, estava em Cannes esse final de semana para falar um pouco sobre favela. A gente não fala de outras coisas, mas a gente fala da favela com um viés que precisa ser tratado, né? Com as necessidades e as ações que são realizadas. A CUFA, como bem dito, está no cenário nacional desde 1999, e vem ganhando cada dia mais relevância, tanto que agora foi criada uma frente parlamentar oriunda, uma ideia totalmente vinda de dentro da cúpula da CUFA para que não se fale de nada relacionado à favela sem ter um membro da favela para falar sobre. Porque acontece muito isso, existem soluções vistas de fora e não existem soluções vistas de dentro. Então a gente precisa de gente de dentro para poder falar de fato das necessidades que precisam lá para que seja de fato um ambiente melhor. Fora isso, a CUFA desenvolve diversas atividades culturais, sociais, de esporte. Hoje a gente tem o maior campeonato de futebol do Brasil. O nosso campeonato consegue ser maior do que o próprio campeonato brasileiro. A gente já está praticamente em todos os estados e a Taça das Favelas, e a gente está lutando para trazer a Taça das Favelas para o estado do Amazonas. Alexei, eu queria que você falasse um pouco de como que a CUFA pretende trabalhar aqui no Amazonas. A gente viu esses dados, e uma coisa que eu queria complementar nessa nossa conversa agora é a diferença, né, do Brasil. Existe essa diferença das regionalidades, né, as especificidades de cada região. O Amazonas tem 62 municípios, mas para chegar nesses 62 municípios há uma logística muito grande, e aqui a gente lembra um trecho da sua conversa no bloco anterior, falando um pouco da logística, né? Você como empreendedor sofre esse tipo de dificuldade. Como é que você pretende exercer e levar a CUFA também para o interior do Amazonas? Como é que é esse trabalho? É um trabalho
um tanto quanto trabalhoso e cuidadoso, mas que a gente vai fazer da melhor forma possível. E aí eu vou explicar um pouco o porquê. Eu estava em conversa um pouco antes da gente entrar aqui sobre a necessidade da profissionalização das pessoas que vão estar à frente. Hoje a gente está falando de uma instituição que já está falando no mundo. Então não é qualquer pessoa que pode simplesmente colocar a camisa da CUF e desenvolver um projeto social. Ela precisa estar capacitada para isso. Ela precisa ser uma pessoa de fato, de bem, que faz um bom trabalho para poder chegar, vestir essa camisa e fazer um bom trabalho. Mas a nossa preocupação, de fato, vai ser nesse filtro, nessa conversa, nessa compreensão das ações que serão desenvolvidas em cada estado. E a gente não vai partir disso através só de instituições. A gente parte disso através de um líder comunitário, a gente parte disso através de um político interno, a gente vai tratar nisso de todos os níveis possíveis, para que a gente seja o mais assertivo dentro daquela localidade e, de fato, leve soluções para aquele lugar. Quando a gente fala em favela, também tem a cultura, né, que são realizadas dentro desses locais, dentro dessas comunidades. A cultura, inclusive, o hip hop, que nasce dentro... A gente conhece vários artistas que vieram dessas regiões. Qual a importância que você vê dessas atividades serem desenvolvidas por instituições, inclusive incluindo a CUFA? A gente pode ressaltar aqui personalidades do mundo que surgiram de dentro de uma instituição. Jogadores de futebol são são os exemplos disso. O Will Smith é uma pessoa que foi membro de instituição social. Thaís Araújo saiu de dentro de uma instituição social. A gente tem diversos níveis de pessoas que em diversos cargos no planeta que vieram dentro de instituições sociais. Isso demonstra o tamanho da importância delas. Isso demonstra o quanto isso livra essas pessoas de coisas erradas. Eu costumo só abrir um parênteses assim da minha vida pessoal, eu costumo sempre brincar. Minha avó e minha mãe colocavam a gente em todos os cursos que pudesse aparecer. Qualquer curso gratuito dentro da comunidade estava lá, os primos, os sobrinhos, todos juntos, participando de alguma forma, para ocupar a nossa mente, tirar a gente de possibilidades ruins, de entrar em caminhos errados. Então, é importantíssimo a ação dessas instituições dentro da comunidade como um todo. E isso não tem como fazer só, né? A gente precisa ter essas parcerias e ampliar ao máximo possível isso. Um dado que chama a atenção de pessoas que moram em regiões e comunidades como essa são as mães solteiras, as mães solos, que é um retrato do nosso Brasil hoje, que a maioria dessas mulheres que têm filhos, elas cuidam desses meninos sozinhas, né? E é um trabalho também que a CUFA trabalha, né, com essas mães solteiras, desenvolve elas para cuidar também dos seus filhos. A CUFA tem um projeto nacional chamado Mãe Empreendedora, que é um dos projetos também que a gente quer trazer para o estado do Amazonas como um todo, onde a gente fortifica ainda mais aquela mãe que está dentro da comunidade fazendo algum trabalho empreendedor. E a gente, sabendo das dificuldades dela ali do dia a dia, a gente quer tornar com que essa capacitação seja a melhor e a mais viável possível para ela, para que de fato ela consiga se consolidar no mercado, seja com o seu próprio negócio, ou seja com uma oportunidade futura. Uma coisa importante, eu queria até voltar um pouco nessa pergunta sobre a cultura, né? A gente estava falando sobre isso e eu gostaria de insistir nesse assunto porque a gente tem um olhar um pouco preconceituoso, né, da sociedade em relação a tudo que sai da comunidade dessas regiões, né? Foi como eu falei, né? O preconceito está estampado, está estereotipado, está rotulado, atrelado à palavra favela. Por isso, às vezes, quem é um morador da comunidade que nunca mentiu seu endereço, né? O cara acaba tendo que omitir seu endereço dentro do currículo ou de alguma outra coisa. Tem a brincadeira aqui em Manaus muito, né? Que o pessoal que mora no Lírio do Vale fala que mora na Ponta Negra. E isso é ruim do ponto de vista geral. A pessoa precisa se orgulhar de onde mora, ela precisa ter orgulho de onde vive. Ela não está fazendo nada de errado em viver naquele lugar. Não é porque ela mora naquele lugar que ela é uma pessoa ruim, que ela não é uma pessoa boa ou digna. Então a gente precisa levar dignidade para esses lugares para que as pessoas tenham orgulho daquele lugar. E quando a gente atrela isso à cultura, não é diferente. É um currículo de uma coisa que está saindo de dentro da comunidade, que vem estereotipada, antes mesmo de ser visto. E uma população que sofre bastante com esse preconceito dentro das regiões é a população preta. Exatamente. Né?
Eu queria que você falasse um pouco de como é, já que se já existe um preconceito em relação a quem mora nas favelas, essa população ainda sofre vamos dizer que sofre o triplo de preconceitos, né? Vem com agravante, né? Vem com agravante pintado, vamos dizer assim, né? Fazer essa brincadeira. É complicado, Gabriel. A questão racial no país, hoje, ela é uma situação delicada por esse estereótipo de que o negro é oriundo de origens ruins. A origem do negro no Brasil não é a origem da África, é a origem da escravidão. Pouco se fala sobre religiões e culturas de fato da matriz africana. No país quase todo, tirando talvez a Bahia, que a gente tem uma população ali de quase 80% negra, todo o restante do país é um país onde existe uma dificuldade nessa compreensão. Então, o negro, quando ele sai de dentro de uma comunidade para tentar qualquer coisa, infelizmente, ele vai carregado de vários outros preconceitos e de dificuldades a mais. E eu costumo falar igual eu falo para o empreendedor. Você precisa estar preparado para isso. Você precisa saber que, de fato, isso acontece, não se engane achando que não acontece, porque acontece, mas você precisa estar preparado, porque a gente preparado, a gente é capaz de superar qualquer dificuldade. Você consegue imaginar um dia um mundo sem preconceito contra a população negra? Consigo, mas eu não tenho a esperança de eu ver isso. Eu acho que, enquanto a gente estiver fazendo um trabalho imediatista, para resolver um problema agora, a gente não consegue resolver isso de vez. Isso é um trabalho feito na base. Eu acho que, por exemplo, a cultura geral da matriz africana ela precisa ser ensinada dentro das escolas. A origem dos escravos precisa ser ensinada de uma forma correta. A gente teve recente um rei de um dos países da África, de Guiné, se não me engano, que sentou no seu trono que tinha sido roubado pelos alemães. Uma reparação histórica gigante, que não vai chegar dentro da comunidade essa informação. Isso não vai chegar na favela dessa forma. As pessoas não vão se orgulhar disso. Isso ainda não é referência para eles. Ainda existe um agravante, né? A gente sofre influências, vamos dizer que são influências brancas, o tempo todo. E vai se perdendo algumas identidades. Todos nós. Eu não sou uma pessoa que não foi atingida por isso. Lógico que fui. Todos somos. Mas era importante que a gente, de fato, pudesse se orgulhar do nosso povo. Que a gente, de fato, tivesse as informações corretas de quem foi o nosso povo. De buscar, de fato, as nossas origens. Quando a gente, não depreciando nenhum tipo de religião, nem levantando nenhuma bandeira de religião, mas quando a gente fala assim, religiões de matriz africana, boa parte, ou a maior parte, do cristianismo se deu no continente africano. E isso foi apagado na história. O pessoal conhece o cristianismo, no Brasil principalmente, a partir da vinda dos portugueses, que eram brancos. Então, existem várias coisas que precisam ser compreendidas e ensinadas dentro da comunidade e dentro da sociedade como um todo, para que um dia a gente possa ter um futuro sem preconceito. Falando ainda sobre esse assunto, a gente tem você até iniciou aí um pouco na sua introdução sobre a Frente Parlamentar em Defesa das Favelas e Respeito à Cidadania de seus moradores. Essa Frente Parlamentar tem o objetivo de pensar em políticas públicas de âmbito nacional para o desenvolvimento das favelas. A ideia é que os parlamentares concentrem esforços em torno de projetos de lei sobre urbanização, educação, empreendedorismo e segurança voltados às comunidades. Essa frente parlamentar aí das favelas teve a adesão de 201 deputados, tanto da base do governo Lula, quanto também da oposição. Como é que você vê essa frente parlamentar com esse histórico? Você, inclusive, deu uma introdução sobre essa frente, liderada aí por dois líderes muito importantes para a sociedade, que é o Preto Zezé e você até falou... Celso Ataíde. Fundador da CUF. Então, isso para a gente é um marco histórico, né? Ter uma representatividade honesta e fidedigna de dentro da comunidade, dentro do parlamento, para poder falar de políticas públicas. Isso deveria ser regra, não deveria ser uma exceção. E, de fato, a gente está quebrando a regra e se transformando ali dentro desse meio.
a gente vai conseguir levar informações corretas para eles, para que políticas públicas substanciais sejam criadas para dentro das favelas. E é isso que a gente precisa. A gente não precisa de uma quadra reformada. A gente precisa de um esporte reconhecido. A gente não pode ter só o futebol como ênfase no país. A gente tem excelentes lutadores, a gente tem excelentes atletas de basquete, do vôlei, do remo, da diversidade como um todo. E isso precisa ser acessível à comunidade como um todo. Entende? A gente tem que parar de enxugar gelo ou de ficar maquiando as coisas só para poder agradar o pessoal através de voto. A gente precisa falar de coisas honestas que, de fato, vão fazer diferença dentro da sociedade. Alexei, existem inúmeras frentes parlamentares. Somente em 2023 ousou-se criar uma frente parlamentar como essa. Veio atrasada. Com certeza. Mas para a favela e para o povo preto, não tem nada no tempo correto. Está tudo atrasado. Mas a gente não pode parar para pensar na história. Se a gente parar para pensar na história, a gente para no tempo e não faz mais nada. E é delicado a gente falar de reparação histórica, mas é um pouco disso, sabe? A gente precisa se impor de forma mais correta. Eu acho que é melhor do que a revolta. A revolta agressiva, ela já aconteceu muito no passado. A gente não tem que se revoltar de forma agressiva, a gente tem que se revoltar de forma estratégica. A gente precisa ter voz, a gente precisa ter poder de fala, a gente precisa ser visto e lembrado de forma correta e pararem de ficar rotulando a gente. Então, essa frente parlamentar é uma dos maiores benefícios que a favela teve nos últimos tempos. E eu vou abrir aqui uma questão que o Alexei vai responder no próximo bloco, que eu vou fazer a pergunta para ele agora. O que você está achando desse novo governo em relação a essas políticas? Aí a gente percebe o Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos, e também a Aniele Franco, que é ministra da Igualdade Social. Mas ele vai dar essa resposta sobre essa questão que eu fiz a ele agora, no próximo bloco. Não saia daí, a gente volta já já. Responsabilidade, jornalismo profissional pautado na técnica, a Rede Cenário cumpre a missão de falar da Amazônia para o mundo. Com uma equipe de profissionais capacitados e comprometidos com a qualidade da informação, a revista Cenário conquistou a certificação da ISO 9001, se tornando a primeira revista eletrônica de notícias com selo de qualidade. A revista física também possui o selo internacional normalizado para publicações seriadas, o ISSN. Com profissionais espalhados pela região norte, a Cenário tem representantes em Roraima, Rondônia e Pará, com atuação jornalística e foco nos 9 estados da Amazônia. As premiações e reconhecimentos também já fazem parte dos 3 anos de existência de um dos veículos de comunicação que já está entre os principais canais jornalísticos da região. A Rede Cenário está presente em todas as plataformas com o site Revista Cenário, Agência Cenário Amazônia e TV Cenário Amazônia. Com uma grade de programação especial, os produtos entregam ao público conteúdos autorais embasados na técnica jornalística, abordando pautas sobre o bioma amazônico e os povos tradicionais da Amazônia para o mundo. Estamos de volta com o Cenário Entrevista. Este é o 3º bloco do nosso programa. Hoje aqui comigo, Gabriel Abreu, né? E também o Alexei Ribeiro, que é o presidente do Instituto Estação e representante da CUFA Amazonas aqui no estado. E no bloco anterior eu tinha feito uma pergunta a ele sobre a representatividade do governo Lula, que possui aí 2 nomes bastante significativos. Inclusive, eles estavam no lançamento da Frente Parlamentar das Favelas na semana passada no Congresso Nacional, Aniele Franco e o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. Então, Alexei, como é que você vê essa representatividade, ainda pouca, né, no primeiro escalão de um governo tão que veio de uma votação tão acirrada? Como a gente falou um pouco
nos outros blocos, né, a gente precisa estar preparado. E o Silvio é a pessoa mais preparada para estar onde está. Ele é uma pessoa que poderia fácil se tornar um presidente da República e fazer muita diferença para a sociedade como um todo. Ele não é só uma pessoa estudada, ele é uma pessoa estudada e engajada nas políticas que são essenciais para a sociedade como um todo. E a representatividade dele, ainda que na quantidade, né, dentro dos ministérios pareça ser pequena, ela tem um peso muito grande. Ele é muito relevante dentro daquele ecossistema e, de fato, ele tem trazido pautas e tem feito os trabalhos que vão ser bem relevantes e que vão ser consolidados no futuro bem próximo. Inclusive, eu queria que você falasse um pouco também no evento que vai ser realizado pelo Instituto Estação e pela CUFA Amazonas aqui em Manaus no dia 7 de julho, vai contar com a participação do Preto Zezé e do Celso Ataíde, duas pessoas importantes para estar aqui em Manaus. É uma honra para a gente estar recebendo aí o presidente do Conselho Internacional, atualmente, até pouco tempo ele era presidente da CUFA, e Celso Ataíde, seu fundador, que estão fazendo inúmeros trabalhos em inúmeras frentes voltado para as comunidades como um todo. Ter esses nomes aqui no Estado vai trazer um peso relevante para esse tipo de pauta, onde a gente vai poder conversar com um nível profissional um pouco maior e vão passar a enxergar a gente com um pouco mais de relevância e, de fato, fazendo entregas relevantes. A gente não está fazendo um evento para a criação de um embate, a gente está fazendo um evento para a criação de soluções. E é isso que a gente quer, trazendo esses representantes da CUFA para a cidade, para a gente falar um pouco disso no nível geral. E esse evento vai contar com participações das organizações não governamentais, né? Que elas vão participar, né? São 50, é isso? Isso, a gente vai estar convidando 50 organizações não governamentais para estarem presentes. A gente vai estar convidando em torno de 50 representantes das empresas e também vamos estar trazendo membros da Prefeitura e do Governo do Estado, onde a gente gostaria muito de convidar o senhor prefeito a estar na mesa no momento do bate-papo com o Preto Zezé e o Celso Ataíde, para que a gente tenha ali um ao vivo sobre políticas públicas de relevância para dentro da sociedade. Uma pauta importante também nesse evento, que é uma programação bem extensa, começa de manhã e vai até à noite, né, com diversas programações. Queria que você já, se puder, adiantar um pouco para o nosso telespectador o que vai acontecer nesse dia. Então, como eu falei, pela manhã a gente vai falar um pouco mais sobre a necessidade da profissionalização do terceiro setor. Então, a gente vai estar trazendo insights e políticas que são necessárias para que você esteja formalizado como instituição social. À tarde, a gente vai ter um momento de sensibilização de todo o ecossistema. Prefeito, governo, iniciativas públicas e privadas dentro do mesmo ecossistema, entendendo o tamanho da importância do terceiro setor, para que juntos somem forças e façam trabalhos relevantes dentro da comunidade. E num terceiro momento a gente vai ter um momento de confraternização entre todos, onde a gente possa de uma forma mais descontraída se aproximar e de fato selar essa parceria para diversas outras ações. As OSCs, o Alexei falou aqui sobre esse importante setor da sociedade, eles representam o seguinte: as OSCs são responsáveis por impactar no fortalecimento do setor que tem participação similar ao da agricultura no Produto Interno Bruto Brasileiro, o PIB, entregando 6% do total de trabalhadores no país. Então, é uma movimentação bem intensa. Depois aí a gente veio de um período aí de uma pandemia, onde o Brasil sofreu bastante com a pandemia de Covid-19, e as OSCs aí ajudando ainda mais a levantar a nossa economia. A gente pode falar que o brasileiro é um povo solidário, é um povo que de fato se ajuda, mas é um povo ainda que não tem o nível de informação suficiente para entender o melhor caminho dessas soluções. Como eu falei anteriormente, a gente acaba tratando muito de problemas imediatistas. A gente trabalha pouco na prevenção desses problemas ou num planejamento para um futuro melhor. Acho que, a exemplo de outros países, existe um esforço menor no quesito planejamento.
e não só dentro das organizações sociais e da sociedade civil. A gente encontra isso em todos os níveis, a gente vê empresas. O Brasil, se eu não me engano, ou é o primeiro ou é o segundo país que mais abre CNPJ no planeta, mas também é o primeiro ou o segundo que mais fecha, porque falta essa profissionalização, falta essa educação, falta essa capacitação. E a gente precisa trabalhar isso em todos os setores. E isso não exclui o terceiro setor e as organizações sociais. Inclusive, eu vou vir agora com uma pergunta polêmica, Alexei, que o terceiro setor ele é bastante procurado num período eleitoral. Né? As OSCs, elas são bastante procuradas justamente por conta do papel que elas exercem nas comunidades. Né? Existe a dificuldade política, né, de entrar dentro da comunidade de fato, né, entrar fisicamente e politicamente também. E esse assédio dentro do período eleitoral, ele não é bem visto, porque parece que é muito uma troca mesmo de favor. Né? Então, a gente não gosta de ser visto dessa forma. A gente gostaria de ser visto e ser lembrado no decorrer do processo, para que, de fato, a gente faça a relevância no decorrer do processo como um todo. Mas que a gente precisa conversar disso em todos os momentos. Então, falar com a gente no período eleitoral, a gente não vai recusar. A gente vai conversar, a gente vai trabalhar, a gente vai cobrar, a gente vai exigir e a gente vai somar esforços para ações relevantes. Achar que vai entrar em contato com as organizações sociais, achar que vai entrar em contato para poder simplesmente conseguir voto, vou falar por mim, com a gente não acontece, não vai ser bem visto. Mas se você vier de fato para falar com a gente, com ações substanciais, com ações de fato de impacto para a sociedade, pode contar com toda a nossa energia, com toda a nossa parceria para que de fato a gente faça uma entrega relevante para a sociedade. Isso sim. O Alexei falou no bloco anterior sobre a Fabiana Carioca. Ela é também coordenadora do Grupo de Apoio Voluntário. Inclusive, ela já esteve aqui no Cenário Entrevista. Se você quiser rever essa entrevista e essa conversa com a Fabiana Carioca, eu convido você a acessar o nosso canal no YouTube, que lá tá essa conversa falando sobre o Grupo de Apoio Voluntário, que a Fabiana faz parte também do Instituto Estação, junto desse grupo, com o Alexei. Também tem o Clesley Rodrigues, que é o presidente do Nascer, que é um abrigo aqui de Manaus. Esses três agentes aí envolvidos justamente nesse trabalho de ajudar as OSCs no momento aí que a gente está vendo que precisa, né, dessa orientação, de formar essas OSCs mais firmes. Continuando a nossa conversa, Alexei, eu queria que você falasse também um pouco de como é esse contato com a sociedade. A gente falou aí do período eleitoral, nesse momento que se assedia muito, mas há momentos em que a sociedade se envolve mais com as causas. Há esse período durante o ano? A gente tem as sazonais, principalmente a sazonal do Natal, né? É bem comum. Parece que as pessoas só sentem fome no Natal. Mas é comum no Natal as pessoas estarem um pouco mais sensitivas a esse tipo de ação. Mas são coisas que talvez também tenham um pouco de falha do terceiro setor na implicância da sociedade para que isso seja executado da melhor forma durante todo o ano. A gente tem feito parcerias relevantes, a CUFA fez uma parceria recente a nível nacional com a Açaí, onde a gente está retirando agasalhos para poder levar para dentro das comunidades e para pessoas que necessitam. E isso é importante que se haja durante todo o ano, porque a necessidade, a fome bate o ano todo e a gente tem trabalhos substanciais para todo o ano. É isso que eu queria te perguntar agora. Quais são as ações assim que vocês pretendem realizar ao longo do ano? Eu conheço o trabalho da Fabiana Carioca, que faz parte do Instituto. Ela desenvolve diversas ações ao longo do ano. O Dia das Crianças, que é um evento fantástico, e também a Ceia Solidária no Centro. O Instituto pretende também realizar esses tipos de ações ao longo do ano? Sim, como eu falei, a posição do Instituto é mais de apoio. Então, a gente, por exemplo, esse material que a gente capta através da CUFA, a gente entra em contato com demais instituições e apoia ela para demais atividades. A das roupas, por exemplo, a gente está desenvolvendo o planejamento de uma ação para os moradores de rua. Então, em breve, vocês vão estar vendo a galera da CUFA na rua para poder fazer essa abordagem social, no qual a gente leva um pouco mais de dignidade para as pessoas que moram na rua. A gente tem que lembrar que são humanos. Existem pessoas com
preconceitos. É um drogado, é uma pessoa que está na rua, tá porque quer. A gente não está aqui para rotular ninguém nem para procurar o motivo daquilo ali. A gente está para levar um pouco de dignidade e sensibilizar as pessoas para que façam isso da melhor forma possível. Por que agasalho, gente? Porque, como o Alexei falou, né? A gente tem aí diversas pessoas em situação de rua e o Brasil, nessa época do ano, começa a entrar no inverno. E aí essas pessoas, algumas chegam até a morrer por não ter esse tipo de objeto, ter esse agasalho para se proteger do frio que acontece. Alguns momentos aqui no Amazonas, a gente chega a ter essa temperatura, inclusive nesse mês de junho, inclusive Manaus registrou as temperaturas mais baixas do ano por conta da friagem, mas essa realidade que temos aqui na nossa região, ela é muito pior no sul e sudeste do Brasil, porque lá realmente pessoas morrem por conta dos agasalhos. Exatamente. Em breve a gente vai estar desenvolvendo outra ação, porque a gente tem encontrado alguns bolsões de fome na cidade. Algumas regiões que estão com a busca e a procura por alimentos um pouco mais forte. E a gente tem todo um cuidado de não chegar e simplesmente entregar o alimento. A gente tem que entregar um pouco de informação, a gente tem que entregar um pouco de gestão para que as pessoas façam um bom uso daquilo que estão recebendo. Então, está havendo essa ação, está havendo uma ação da CUFA nacionalmente através de bancos, e inclusive a CUFA está fundando um banco, está criando um banco, em breve vai haver um lançamento, não vou falar o nome aqui para a galera não sair baixando ainda, mas em breve todo mundo vai ter acesso. Mas a gente já está em período de teste, já está fazendo uma boa ação com algumas mães dentro das comunidades que estão recebendo algum tipo de recurso para que tenham uma vida um pouco mais digna nesse momento. Alexei, como que você se imagina daqui a 5 anos? Pergunta difícil demais para responder. Eu sou muito de estar preparado para o que está por vir, sabe? Eu acho que esse ano está por vir uma consolidação do setor social dentro do estado do Amazonas, e a gente vai falar de políticas públicas de uma forma um pouco mais enérgica e substancial com os órgãos necessários. Então eu quero estar nesses 3 próximos anos muito forte nisso. E os outros 2 anos a gente vai estar... O meu maior sonho, Gabriel, é ter uma escola. O meu maior sonho é presidir, é criar uma escola onde a gente possa entregar, de fato, para a comunidade um ensino decente. Uma qualidade de ensino, uma qualidade de políticas públicas no qual a pessoa, de fato, vai ser desenvolvida. A gente tem um dos piores índices de evasão no ensino médio do país. O Brasil já registrou quase 8 milhões de evasão escolar no ensino médio. E a maior problemática é a necessidade de trabalho. E essa necessidade de trabalho está atrelada a várias outras coisas. É o jovem que engravidou a menina e precisa trabalhar para sustentar o menino, é o pai que obriga o menino a trabalhar, é o menino que quer se sentir inserido na sociedade e acha que ele precisa ter um tênis caro naquele primeiro momento para ele ser inserido na sociedade e esquece que ele tem que ter a dignidade do ensino. Então a gente tem uma problemática vasta a ser lidada com isso. Então hoje o meu sonho, respondendo a sua pergunta, é que daqui a 5 anos a gente já tenha um colégio pronto. A gente já tenha uma escola pronta entregando, de fato, pessoas melhores para o nosso Brasil. Alexei, eu queria encerrar nossa conversa fazendo uma pergunta para você, que todo mundo tem crescido muito o clamor da sociedade para uma indicação de uma mulher negra para o Supremo Tribunal Federal. Você também é favorável a essa indicação de que o presidente indique uma mulher negra, já que ainda nós não tivemos na Suprema Corte do Brasil uma pessoa negra, mulher principalmente, já que a gente já teve outros negros, como o próprio Joaquim Barbosa? Sou totalmente de acordo e isso traz... A CUFA pretende fazer campanha para isso? Podemos falar sobre essas coisas. A gente sim, vou te dizer, sim, a gente vai estar sempre à frente de qualquer viés desse. Qualquer iniciativa dessa CUFA vai estar envolvida. Com certeza a gente está envolvido sobre isso também e a gente tem muita articulação e conversa política sobre essas coisas. Mas a gente, de fato, precisa ter uma pessoa lá e que essa pessoa seja de fato preparada. É importante pensar isso. É importante a gente não é colocar por colocar. Não é colocar para poder preencher uma cota. É colocar para poder representar.
é colocar para trazer informação e mostrar a força que o nosso povo tem em todas as esferas. A gente não tem diferença, a gente não é menos qualificado, a gente é igual a todos os outros e é importante colocar pessoas certas nos lugares certos. Para encerrar nossa conversa, eu já te agradeço por ter participado com a gente do Senar Entrevista, fazendo as suas considerações finais e convidando também as pessoas para conhecer ainda mais o seu trabalho e também da sua equipe. Mais uma vez, só reforçar o agradecimento por estar aqui hoje. Eu acho que é fundamental que se hajam mais momentos como esse, onde a gente possa levar esse tipo de conversa, esse tipo de problemática à pauta de todos, porque isso, de fato, é a informação que o povo precisa lidar. Esse é o discurso que o dia a dia precisa ter. Então, é importante ter uma visibilidade como a de vocês e a gente poder estar falando sobre tudo isso. E convidar você, membro de uma organização social, você, membro político, que gostaria de estar falando de políticas públicas de fato, e você, empreendedor, que tem suas empresas e gostaria de ter um viés e uma entrega social maior, além de empregar os seus funcionários, vocês estão convidados a participar do evento, dia 7 de julho, vai ser no Casarão Cassina, no centro da cidade, em parceria com diversas outras empresas, e a gente conta com vocês lá. Tá certo, então muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Para rever esse programa e outros da 4ª temporada do Cenário Entrevista, você pode acessar o nosso canal no YouTube, TV Cenário Amazônia. O nosso programa vai ficando por aqui, mas na semana que vem a gente volta com um novo convidado aqui no Cenário Entrevista. Uma ótima noite para você e até a próxima. Tchau!